depois de cair do primeiro andar de um prédio no bairro Colinas do Sul, aqui em João Pessoa. Isso aconteceu hoje de manhã e ele foi socorrido. Às pressas, ele foi levado para o Hospital de Emergência e Trauma aqui da capital. A gente tem as primeiras informações repassadas pelos socorristas do SAMU. Acompanhe só. Quando nós chegamos lá, a criança já estava na porta em pé, com a família. Escoriações no rosto. A criança é autista e deficiente visual. Então, a mãe, segundo a mãe, disse que foi só um descuido. E ali ele pulou do segundo andar. Mas aparentemente não teve nenhuma fratura, não. Só bateu o rosto. Mas ele caiu no cimento ou a parte de grama ou de terra? Grama-terra. Grama-terra, né? Isso aí ajudou. Acho que com certeza. Fazer uns exames, check-up para ver se está tudo ok. Gente, criança não tem jeito. Pode ser 1 minuto de descuido, 1 minuto que você tira o olho, já é o bastante para a criança tomar uma atitude, tomar um ímpeto de pular. Estava no segundo andar. Essa criança é do espectro autista e ela também tem deficiência visual. Ela tem dificuldades para enxergar. E essa situação é uma situação muito delicada, porque criança dentro de casa, quem tem criança em casa sabe, precisa mesmo de muito cuidado, muita atenção. Às vezes um pequeno descuido. E é importante deixar claro que não é culpa de ninguém. Criança é assim mesmo e tem que ter mesmo muito cuidado, principalmente primeiro, segundo andar, essas sacadas, essas varandas, essas janelas. O ideal é que elas tivessem aquela rede de proteção para que acidentes como esse não acontecessem, né? Bom, a nossa repórter Anne Gomes conversou com o pediatra que está em atendimento com essa criança. Atendeu essa criança no Hospital de Trauma aqui de João Pessoa. Vamos acompanhar os detalhes com a Anne Gomes. Acompanhe. Isso, e a gente segue aqui no Hospital de Trauma contando mais informações sobre essa ocorrência. É importante destacar que essa criança ainda está em atendimento, mas a gente já vai ter a condição de saber as primeiras informações junto com o Dr. Roberto, que inclusive coordena o setor de pediatria aqui da unidade e fez esse atendimento a ele. Doutor, como é que está essa criança? Qual foi o estado que esse menino chegou aqui no hospital? O quadro clínico dele a gente pode considerar um quadro clínico regular. Ele está acordadinho, está andando, em que pese ser uma criança autista. Então já tem um pouco de agitação motora, mas do quadro clínico e neurológico dele segue estável, um quadro clínico regular. Nesse momento está na etapa dos exames de imagem. Ele está fazendo tanto a tomografia de crânio, que é necessária, de face também, e todos os exames de imagem à parte, como as radiografias, que são necessárias para todo o esclarecimento desse quadro dele como um todo. Ou seja, para uma criança que sofreu uma queda de uma altura considerável, a gente pode até dizer que, graças a Deus, ele está bem, né? Isso, a gente estima que foi uma altura média de 4 a 5 metros, apesar dessa altura, em que pese também a gravidade, a força de gravidade. Mas acredito eu, houve uma informação de que aquela superfície de areia, terra, alguma coisa, sim, deve ter amortecido bem esse impacto. A criança está com um quadro regular no momento. Eu diria que ele está bem na medida do possível até o momento. Graças a Deus. O senhor trouxe para nós a confirmação de que ele tem, né, o transtorno do autismo. Ele também tem uma deficiência visual, isso já foi aí visualizado pela equipe, está sendo também tratado. Exatamente, ele é deficiente visual e pela clínica dele, a apresentação clínica, ele é uma criança autista também. Doutor Roberto, só uma curiosidade, né? O senhor está falando aí para nós desse procedimento, que é padrão, inclusive, né? Quando chegam casos semelhantes, mas fica até uma orientação aqui para as famílias em relação à conduta nesse tipo de acidente. A gente está num período de maior movimentação das crianças em casa. O SAMU foi acionado e, de fato, essa deve ser a orientação. Não mexer ou não fazer nenhum tipo de movimento com essa criança que sofre algum tipo de queda, né? Qualquer tipo de lesão relacionada a trauma deve ser acionado 192, a equipe do SAMU. São eles que estão habilitados a conduzir desde o momento inicial desse atendimento até a entrega do paciente na unidade hospitalar, referência em trauma, no caso, o nosso hospital. E dentro dessa conduta padrão, essa criança tem um tempo estimado para ficar em observação aqui?
pelo menos 24 horas, se todos os exames dela estiverem normais. Mesmo assim, no mínimo 24 horas, ela fica aqui em observação estrita na ala da nossa pediatria aqui do hospital. Perfeito. Então, exames ainda em processo, né, de realização para ter uma conclusão desse quadro. Com certeza, exames de imagem, exames de laboratório e tudo que for necessário para ele. Muito obrigada, viu, pelo esclarecimento e a equipe do Trauma fazendo a gentileza de trazer essa informação para todos nós da imprensa, para a sociedade, né, que recebeu a notícia de que uma criança caiu, né, de uma altura aí considerável, mas graças a Deus dentro do prognóstico inicial está bem. Vamos seguir acompanhando, torcendo pela recuperação. Só para finalizar, nós não temos ainda, nem por parte até mesmo desse atendimento aqui do hospital, enfim, uma confirmação ou um relato mais preciso de como aconteceu esse acidente. Ainda é muito inicial, não foi isso até ainda repassado para a própria equipe, né? Isso, com certeza, ainda é muito inicial esse momento para falarmos com mais detalhes sobre como foi essa situação. Obrigada, viu, doutor? Por isso que a gente segue acompanhando. Eu volto contigo. Obrigado, Anny. Importante a gente trazer essa informação, porque muitos pais, agora as crianças estão em casa, muitas crianças de férias, então é importante que sirva como alerta para que a gente tenha mais cuidado, fique mais atento. Não estou dizendo que houve displicência, nenhum tipo de falta de cuidado, é que criança mesmo não tem jeito, é assim mesmo. A nossa equipe de reportagem foi até o Colinas do Sul, onde aconteceu esse acidente. O Michel Andrade tem os detalhes, acompanhe. Oi, Flávio Machado, um abraço a você e a todos que nos acompanham nesse momento. Nós estamos aqui no residencial Irmã Dulce, né, onde aconteceu este fato, onde a criança autista de apenas 8 anos de idade teria caído dessa janela aqui, onde o Augustinho está mostrando agora para vocês. Esse fato teria acontecido aí por volta das 7h30, 8 horas da manhã, quando o SAMU recebeu o chamado para vir aqui ao local e constatar a veracidade dessa informação. Chegando aqui, a criança já estava sendo, na verdade, recebendo o acolhimento de uma vizinha que mora no andar de baixo aqui, que mora no térreo, na verdade. A vizinha que mora no térreo estava dentro de casa quando percebeu o barulho de alguma coisa caindo. Quando ela saiu fora, percebeu a criança que estava no chão. Então, a vizinha pegou a criança, levantou. A criança estava com algumas escoriações no rosto, em algumas partes do corpo, né? Juntamente com a avó, que estava no apartamento de cima. A criança estava com a avó. E qual foi a informação que a gente recebeu? É de que a avó estaria preparando o café da criança e o café dela. Quando de repente o menino, que é autista e deficiente visual, de apenas 8 anos, teria saído de perto da avó e foi para o quarto. Chegando no quarto, ele abriu a janela e infelizmente pulou. O SAMU esteve no local, prestou todo o atendimento à criança, né? Levou para o hospital de emergência e trauma. Graças a Deus ele chegou lá no hospital de trauma, bem nos braços da avó. A avó acolheu ele, levou ele nos braços. Ele estava um pouco nervoso, claro, devido ao susto que se passou, mas graças a Deus aí não houve nada grave com esta criança, né? Essa criança autista. Aqui no local a gente tentou conversar com alguns vizinhos, a gente até veio aqui no portão, a gente bateu para tentar ouvir de algum vizinho alguma informação, mas ninguém saiu fora e a gente está fazendo o registro aqui do lado externo de onde a criança mora. O fato é esse, mas a notícia boa é que graças a Deus a criança está no hospital, está sendo acolhida, está bem, essa informação importante, com algumas escoriações que vai ser bem cuidada e logo após isso ela vai voltar aqui para o seio familiar. Com as imagens de Augusto Sinegra, repórter Michel Andrade, eu volto aos estúdios da TV Tambaú. Obrigado, Michel. Bom, é importante a gente deixar claro que foi um acidente. A avó estava preparando o café da manhã da família e aí a criança foi lá, como é que eu posso dizer, na inocência da criança, foi lá, abriu a janela e acabou caindo, se jogando, enfim. Vai haver uma investigação, a gente vai acompanhar o caso e também vamos acompanhar o estado de saúde da criança. A Anny Gomes está por lá e qualquer coisa ela pode chamar a gente, sendo se a criança vai ter esse período de 24 horas de observação, se ela vai receber alta, enfim. A gente vai continuar
continuar acompanhando, vai atualizar para você tudo que está acontecendo com essa criança, o espectro autista, deficiente visual, e é todo um cuidado que a gente tem que ter para dar essa informação mesmo, porque não tem culpados. A gente sabe que quem tem criança em casa está mesmo sujeito a esse tipo de coisa, a criança não pode tirar o olho, então a gente vai continuar acompanhando para atualizar o estado de saúde da criança aqui no Povo na TV. Gente, vamos falar sobre um outro assunto. Foi sepultado hoje no cemitério de Bahia